Quando queremos ver um assunto que abrange toda a Bíblia, o melhor lugar para começar é Gênesis. Gênesis tem as sementes, as origens, e cada vez que a gente volta, mesmo nessas histórias tão conhecidas, a gente descobre coisas novas. Gênesis 3 tem a história da origem do pecado na raça humana, e depois do pecado, na primeira parte do capítulo 3, Deus chega, como de costume, no final da tarde, ao ouvirem, versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus. Deus fala com o homem, pergunta onde ele está, o homem responde. Deus pergunta o que ele fez, por que ele fez. O homem, que é homem, assumiu a culpa. Quer dizer, não assumiu a culpa, falou que era a culpa da mulher, ou quase culpa de Deus, porque foi a mulher que Deus deu para ele. Depois ele fala com a mulher, pergunta o que ela fez, e ela também jogou a culpa para a serpente. Mas aí Deus não perguntou para a serpente. Não tinha mais para onde ir, No versículo 13 ele pergunta para a mulher, por quê? O que foi que fizeste? Mas quando ele fala com a serpente, no versículo 14, ele fala assim, por que você fez isso? Não perguntando, mas por que você fez isso? Então aí ele começa, daí ele fala com a serpente, fala com a mulher e fala com o homem a consequência do pecado. Tem muitas coisas aqui que eu confesso que eu não entendo. Uma delas é, a gente sabe que a serpente, que continua chamando Satanás de serpente até o final da Bíblia, mas ele trata a serpente como se fosse um animal do campo. Então, não sei exatamente como, deve ter bastante significado aqui que a gente não entende, que ele fala para a serpente como se fosse um animal, você vai se arrastar no ventre, você vai comer pó, mas o que interessa para nós, o que eu queria chamar a atenção é o versículo 15. Então, quando ele fala com a serpente, e é interessante que ele está falando, está se dirigindo à serpente, mas obviamente o homem e a mulher estão ouvindo, e é para eles ouvirem essa primeira profecia, você pode chamar isso aqui da primeira profecia na Bíblia, versículo 15, que é o meu assunto aqui esses dias, porém inimizade entre ti e a mulher. E é interessante também, porque a mulher, ele não falou o homem. Normalmente quando você quer falar assim, genericamente, toda a raça humana, geralmente se usa homem, mas ele falou assim, porém, isso aqui não vai terminar aqui, isso aqui não terminou, você achou que você ganhou uma grande batalha, mas isso aqui não acabou, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Eu ficava encucado assim, serpente, como animal, tem descendência, mas Satanás tem descendência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta, quem? Descendência da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele falou, aqui tem toda a história da raça humana dentro de uma cápsula. Isso aqui é toda a história, lógico que tem outros aspectos, outras ramificações, mas isso aqui inclui toda a história da raça humana. É uma guerra, uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e ele fala o que vai acontecer. Nessa guerra, o máximo que você vai conseguir fazer é ferir o calcanhar.
mas a descendência da mulher vai ferir, vai esmagar a sua cabeça. Então aqui tem a história e tem o final, está tudo aqui. Então, nessas aulas que vamos ter sobre esse assunto, né, que nós chamamos aqui inimizade entre a serpente e a mulher, nós queremos falar um pouco sobre essa guerra e eu gosto muito dessa, quase sempre coloco algum tipo de diagrama no sentido de, não sei se todos estão conseguindo ver aqui, mas isso aqui é uma linha do tempo, eu acho muito importante para a gente entender, ter uma visão do tempo como todo, do plano de Deus como todo, e para a gente se situar dentro do plano de Deus. Nós, em quase qualquer aspecto para estudar o plano de Deus, nós vamos dividir a história do homem, toda a história da humanidade, em duas grandes partes. Quais são? Antes da primeira vinda, né, aqui eu coloquei pecado, que nós estamos interessados, normalmente a gente coloca Adão, criação, né, é onde começa a história do homem na Bíblia. Depois, de vez em quando, a Bíblia fala sobre algumas coisas que aconteceram antes, a queda de Lúcifer e outras coisas que aconteceram antes, mas a Bíblia trata principalmente, a gente tem alguns vislumbres, algumas ideias de algumas coisas que aconteceram antes, e temos alguns vislumbres do que vai acontecer lá depois do último ponto lá, que é a segunda vinda, mas muito pouco, sabemos pouquíssima coisa sobre o antes e o depois. A Bíblia é um livro que trata sobre esse período aqui, que é dividido, aliás, as nossas datas também são divididas em duas partes. As pessoas estão querendo tirar Cristo da história, Cristo não mencionar, então estão falando assim, antes da era cristã, depois da era cristã, estão tentando tirar Jesus, mas é antes de Jesus e depois de Jesus. Todas as nossas datas são divididas assim, e a história do homem é dividida nessas duas partes. Antes, né, desde o pecado até a primeira vinda de Jesus, e depois da primeira vinda até a segunda vinda. Uma maneira porque aqui Deus está colocando assim, vai ter uma guerra, vai ter inimizade, e a descendência da mulher no fim, vai ganhar, porque vai esmagar a sua cabeça. Agora, o plano de Deus acontece, para finalizar a história, acontece em duas etapas. A primeira etapa foi na primeira vinda. Mas, ainda que Jesus tenha ganhado uma vitória completa e total, ele realmente esmagou a cabeça da serpente na primeira vinda, como nós lemos em Hebreus, ainda não vemos todas as coisas debaixo de seus pés. Então, essa vitória completa não foi efetivada. Ela foi garantida, mas ela não foi efetivada. Então, nós estamos aqui numa segunda parte dessa história, esperando a segunda e última fase para que essa vitória realmente seja completa. Então, nós queremos, com a ajuda de Deus, ver um pouco sobre esta guerra, sobre essa guerra travada que abrange toda a história. Nós não queremos focar muito em Satanás, além do necessário, mas também não podemos ignorá-lo. Vamos dizer assim, os dois textos fundamentais desse estudo, esse que nós lemos em Gênesis 3, e assim, só para a gente ter uma base bíblica para querer entender mais sobre a estratégia da serpente nessa guerra, porque nós não devemos ficar focados sempre em Satanás. Mas se nós estamos numa guerra, nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando e precisamos saber quais são as estratégias dele.
porque senão nós não vamos conseguir superá-lo. Então não é nem o contexto que eu quero ver, mas em 2 Coríntios 2, só tem um texto pequeno aqui, que eu tenho sempre me baseado para me estimular e para basear essa necessidade de conhecer como que Satanás vai trabalhar, como que ele vai operar nesta grande guerra. Aqui não fala quais são as estratégias, mas aqui fala o seguinte, 2 Coríntios 2, no versículo 10, Paulo está falando sobre uma situação específica, que ele começou a falar na primeira carta, sobre aquele indivíduo que pecou na igreja de Corinto, e ele está falando aqui, versículo 10, se perdoardes alguma coisa, alguém também eu perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que eu fiz, na presença de Cristo. E aqui essa última parte que eu quero chamar a atenção. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Versículo 11, porque não ignoramos, a minha tradução fala as suas artimanhas, mas pode ser desígnios, intenções, na verdade é a mentalidade, essa palavra artimanhas é a mentalidade, qual é, nós não ignoramos, ou não devemos ignorar, as artimanhas, a forma de pensar, a forma de planejar a sua estratégia. E ao longo, assim, à medida que a gente avança um pouquinho, vocês vão entender que na verdade, a melhor maneira de conhecer os desígnios de Deus, então nós temos uma grande batalha. Deus coloca assim, vai ter uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas, obviamente, quem está por trás de toda essa guerra, quem está planejando tudo, é Deus. Então nós temos uma estratégia de Deus e uma estratégia de Satanás. Nós temos dois grandes estrategistas, um tentando superar o outro. E para conhecer as estratégias de Deus, nós temos uma ferramenta muito grande, que é a palavra de Deus. Porém, nós geralmente não conseguimos entender, vou explicando isso melhor, mas nós geralmente não conseguimos entender a estratégia de Deus no seu sentido mais amplo, final, para onde Deus está querendo chegar. E uma maneira, não muito boa, mas uma maneira que nós temos para entender um pouco melhor aonde Deus quer chegar, é ver aonde Satanás está querendo chegar. Porque, infelizmente, Satanás conhece mais o propósito de Deus do que nós. E ele, às vezes, está mais quente num determinado alvo do que a igreja. E isso aconteceu ao longo da história. Nós estamos aí preocupados com outras coisas. Satanás sabe aonde Deus realmente quer chegar. Satanás ignora muitas coisas sobre a forma de Deus agir. Satanás, eu sempre falo que quando as pessoas falam assim, não fala em voz alta que Satanás pode escutar. Não sei se vocês já ouviram isso, mas se você tem alguma ideia, assim, como que você vai fazer, não fala em voz alta, porque Satanás não lê pensamento, mas se você falar, ele vai descobrir e aí ele vai conseguir deter você. Tem muitas coisas que você pode falar em voz alta, está escrito na Bíblia, muitas coisas que Deus, a forma como Deus age, através da morte, através da derrota, que você pode gritar, você pode falar em voz alta, ele não entende. Ele não entende. Essa parte Satanás não entende. Mas Satanás sabe onde Deus quer chegar, e ele sabe que ele vai perder, sabe disso também, mas ele está querendo ganhar o máximo de tempo possível e fazer o maior estrago possível antes de chegar lá.
ele sabe esse alvo de Deus, ele conhece esse alvo de Deus, e infelizmente ele conhece melhor do que a maior parte da igreja. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa guerra para a gente entender um pouco melhor aonde Satanás vai chegar. Eu vou sempre começar mais com onde Deus quer chegar, mas depois eu vou mostrando assim, que Satanás está mais focado em como impedir o objetivo de Deus do que nós. Ok? Deu para entender? Então, esse só para vocês entenderem mais ou menos aonde nós queremos chegar, porque como me deram 5 dias para falar, então eu vou poder aprofundar um pouquinho mais e não vou falar já hoje nem amanhã onde eu quero chegar. Então, vocês vão ter que aí vocês vão ter que acompanhar. Não pergunte certas coisas que eu não vou falar. Onde você quer chegar? Ok, mas a ideia geral, assim, a linha geral é essa, né? Deus quer chegar num objetivo. Nós tem várias coisas. Hoje, principalmente, essa primeira parte, nós vamos falar agora sobre essa primeira parte da história humana, que é antes da primeira vinda. Isso aqui a gente pensa que entende. Muitas coisas nós não entendemos direito, como o Abnério falou ontem. Jesus é Deus, a gente pensa que entende isso, mas não entendemos verdadeiramente. Então eu vou falar algumas coisas assim, muito óbvias, muito conhecidas, mas eu quero que você tente ouvir isso, tente acompanhar isso, como se você não soubesse. Eu sempre falo assim que quando você lê a Bíblia Haroldo falou ontem que tem gente que não leu a Bíblia nenhuma vez, né? Mas depois que você lê a Bíblia, mesmo que você não tenha lido a Bíblia toda, mas tem certas passagens que você conhece muito, você tem que, quando você lê pela 10ª, pela 20ª, pela 50ª vez, você tem que sempre tentar ler como se você estivesse lendo a primeira vez. Porque se você ler assim, eu sei isso aqui de cor, você não abre o coração para entender algo mais. Então, sempre a história, também foi falado, acho que a Haroldo também falou assim, que a história da cruz de Cristo, da redenção, se você realmente foi tocado por Deus, você pode ouvir quantas vezes for, sempre vai tocar você, sempre vai ser como se fosse uma surpresa de Deus ter feito tão grande obra por uma pessoa tão indigna, né? Então, e tudo isso, assim, a gente deve sempre olhar para essas histórias como se a gente estivesse vendo pela primeira vez e procurando ver realmente algo além do óbvio, além do elementar, porque não é que é uma coisa complexa, não é que é uma coisa muito complicada, difícil de entender, mas a gente passa por cima, a gente não consegue ver o que Deus realmente estava querendo fazer através disso, a gente fica muito no superficial. E outra coisa importante para a gente entender, que acho que foi citado assim nas orações ou em algum momento aqui, é que Deus tem um interesse por nossa vida muito além da nossa vida individual. Deus, às vezes eu fico imaginando, Deus é Deus, Ele pode fazer isso, mas às vezes eu fico imaginando, todo mundo está buscando a vontade de Deus para a sua vida, ou pelo menos devia buscar, né? Todo mundo está interessado, assim, o que Deus quer para mim? E às vezes a gente tem uma impressão de que Deus é um grande controlador, né? Ele está, não sei que ilustração a gente pode usar, talvez aqueles controladores de voo nos aeroportos que estão controlando centenas de voos, saindo e chegando. Agora, imagine assim, Deus está fazendo uma trajetória para bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E todo mundo está buscando a vontade de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Aí Deus tem uma vontade para Ronaldo, Deus tem uma vontade para Ivelton, Deus tem uma vontade para cada pessoa. E Deus está assim, controlando os voos para não chocar, para não desencontrar. Tá, assim, mas na verdade, a perspectiva é outra. Deus tem um grande plano.
E a nossa vida vai encontrar realização, vai encontrar perfeição quando se encaixa dentro do grande plano. Então Deus não está fazendo um monte de planos diferentes. É como eu falei, Deus é Deus. E Ele interessa por nós individualmente, Ele pensa em nós, Ele pensa nos nossos detalhes, todos os nossos dias. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos antes de nós nascermos. Então Deus é Deus, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Mas nós precisamos entender que Deus tem um grande plano. E esse plano, Ele tinha um outro plano traçado antes do pecado, para o homem e a mulher se multiplicarem, encherem a terra, fazer a vontade dele na terra, mas o pecado mudou um pouco o rumo. Deus traçou aqui em Gênesis 3 uma outra trajetória para corrigir isso e para resolver esse problema e para nos levar de volta para o foco original. Mas Deus tem um grande propósito. Ele não perde visão daquele propósito. Deus é focado, né, Eliasaf? Deus é focado. Deus sabe exatamente, que Eliasaf vai falar sobre foco, né? Então, Deus é focado. Ele sabe aonde ele vai chegar. Ele nunca perde o foco dele. Quem está numa batalha não pode perder foco, senão vai perder a guerra. E Satanás, ainda que vá perder, ele é um estrategista, ele é inteligente e ele também tem um foco. Só que o foco de Satanás depende do foco de Deus. Satanás não tem um plano original dele. Satanás tem um objetivo: atrapalhar, impedir o plano de Deus de chegar ao final. Então, é por isso que a gente precisa entender. Então, se Deus tem um grande foco, e Satanás tem um grande foco, a minha conclusão é a seguinte: Satanás também, a gente pensa muito em Satanás como aquele que está atrapalhando a minha vida, não é isso? Satanás é aquele que eu quero fazer uma coisa e tem... É Satanás que fez isso, Satanás está me atrapalhando, Satanás só quer me impedir, mas Satanás também não está tão interessado em você. Ele não está tão interessado em você. Infelizmente, essa é a verdade. Ele está interessado... Ele está interessado em atrapalhar o plano de Deus. Então, é verdade que Jesus, quando ele veio para trazer o reino de Deus, ele expulsava demônios, ele tirava demônios de pessoas individuais, porque isso faz parte. Mas o que eu quero dizer, isso muito dentro de um contexto nosso de igreja hoje, é que esse foco todo, que não é uma coisa errada, não é uma coisa que não deve acontecer. Os demônios precisam ser expulsos das pessoas. Satanás está fazendo, destruindo vidas. Satanás está fazendo tudo isso. Eu não quero diminuir isso e às vezes nós deveríamos até estar mais envolvidos em entender essas coisas e em lutar contra o reino das trevas dessa forma. Então, por favor, não me entendam mal, eu não estou dizendo que isso não existe. Eu só estou dizendo que a igreja hoje não está entendendo esse foco de Deus e nem o foco de Satanás, ok? Essa é a direção para onde eu vou, tá? Estou querendo entender como nós podemos compreender melhor o propósito de Deus. E às vezes a gente tem que ficar meio de olho no que Satanás está fazendo, o que ele vem fazendo na história, para a gente até entender melhor o propósito de Deus. Ok? Então, de acordo com Gênesis 3,15, começou ali no jardim uma grande guerra, uma inimizade perpétua em todas as épocas, não é só num determinado período, em toda a história. Deus está procurando chegar a um alvo e Satanás está procurando impedir aquele alvo. Então a gente quer primeiro dar uma olhada nessa primeira parte da história,
porque é mais conhecida, nós entendemos mais o que Deus já fez e vamos entender o que Satanás tentou fazer durante esse período, mas obviamente o nosso desejo é chegar na segunda parte que nos interessa, que é onde nós estamos vivendo. Então Deus falou com a serpente que teria uma guerra entre ele e a mulher, porque é a mulher que vai trazer um descendente. Tem essa palavra que deve estar, eu não sei se tem alguma versão que fala diferente, mas quando ele fala assim, descendência, aqui em Gênesis 3,15, essa palavra é uma palavra que pode ser entendida como singular, descendente, ou plural, descendência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, aí você entende toda uma descendência, toda uma linhagem, e a descendência dela. Então, semente, essa é a palavra semente. Então, aí essa palavra, a palavra semente, é a mesma palavra usada para semente que você semeia na lavoura, mas é usada muito também para descendência das pessoas, descendência de animais, mas é a palavra semente, exatamente a palavra semente, só que ela é usada tanto no singular, como um descendente, quanto no plural. Então, você não vai saber só lendo se ele está falando de um só ou de toda uma descendência. Pela palavra, pelo sentido da palavra, não dá para saber. Agora, no contexto aqui, pelo menos da mulher, está muito claro, né? Porque na frase seguinte ele fala, esta descendência. Aí ele fala no singular. Então, vai ter inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, toda a linhagem, toda a história tem inimizade, tem uma descendência que Deus está procurando apurar e tem uma descendência do inimigo que vai sempre lutar contra ela. Então, só que no fim ele fala, esta descendência, ou este descendente te ferirá a cabeça. Quem vai ferir a cabeça é um descendente. Então, aqui fica bem claro que nós temos aqui a primeira profecia na Bíblia, a primeira profecia messiânica, primeira vez que está falando da vinda do Messias. Então, a gente sempre pensa, bom, durante todo o Velho Testamento, então, o que o povo de Deus, se tem alguém atento a Deus, tem que sempre voltar para essa promessa original. Todo mundo que se interessa no propósito de Deus, deveria sempre pensar, Deus falou que vai ter um fim, vai ter um fim a essa guerra. Alguém vai vencer essa guerra, alguém vai pôr um fim, alguém vai pisar na cabeça, alguém vai realmente acabar com essa inimizade, com esse adversário. Vai acabar. E quem vai acabar é o descendente da mulher. Nós precisamos ficar procurando. Eu queria que vocês entendessem que esta seria o resultado mais certo. Quem viu isso aqui, quem creu nisso aqui, tinha que pensar, gente, o mais importante é saber onde está esse descendente. Só que na história, mesmo do povo de Deus, você não vê muitas menções disso. Se você pensa assim, puxa, no Velho Testamento tem muitas profecias de Jesus. Os judeus esperavam o Messias. Eu acho que hoje nós pensamos muito assim, os judeus sempre esperavam o Messias. Eles tinham uma esperança messiânica. Mas a partir de quando? Isso assim, nós vamos falar assim rapidamente sobre esse período do Velho Testamento, mas durante qual período, pensa no que você sabe da história do Velho Testamento,
quando é que o povo de Israel falava e esperava a vinda de um descendente, de uma criança, de um descendente que ia nascer da mulher? Não é muito mencionado. Não é muito falado. Então, vamos falar só dessas duas figuras importantes do Velho Testamento em relação à descendência, para entender o que Deus falou depois disso, que se esse era o objetivo de Deus, se essa era a grande estratégia de Deus para acabar com a descendência da serpente, com a obra da serpente, então devia ser realmente algo muito focado, muito falado. E é interessante que Deus não repete muito isso, não fala muito sobre isso. Então nós temos Abraão, eu não vou ler muitas passagens, mas só lembrando, a promessa de Deus a Abraão foi que, em Gênesis 12, foi no chamado de Abraão, foi que ele se tornaria uma grande nação. Farei de ti uma grande nação, versículo 2, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás, ou se tu, uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Aqui está implícito, mas aqui nesse primeiro registro da promessa de Deus a Abraão, ele não fala, não focaliza muito o descendente. Ele fala assim, você vai se tornar uma grande nação. Ele não tinha filho, então obviamente ele tinha que ter um filho. Você vai ser uma grande nação, você vai ser uma bênção a todas as famílias da terra. Mas aqui ele não fala especificamente do descendente. Aí depois as outras palavras vão falando, aí no capítulo 12 mesmo, quando ele chega na terra prometida, aí você não sabe se ele está falando plural ou singular. Por exemplo, versículo 7. Darei essa terra à tua descendência, à tua semente. Semente singular, semente plural, não sabemos, porque envolvia, assim, ele especificamente, Abraão teria que ter um filho. Depois, em Gênesis 15, quando Deus fala assim, Abraão, eu sou teu galardão. Deus, maravilhoso, eu amo o Senhor como galardão, mas eu não tenho filho. Abraão estava pensando no grande propósito de Deus. Abraão, aos poucos, Abraão foi conhecendo mais, ele se tornou amigo de Deus. Então, Abraão foi entendendo mais. Mas, inicialmente, Abraão estava falando assim, Deus, o Senhor prometeu essa terra, eu estou nessa terra, mas eu nem filho tenho. Eu vou deixar toda a minha promessa e tudo que eu tenho para um servo. E aí Deus fala assim, não, olha aí para as estrelas, você vai ter uma descendência. Então Deus começa falando descendência, é uma linhagem, é uma grande multiplicação, você vai ser pai de muitas nações. Mas aí vem a história de Ismael, e Abraão quer que Ismael também faça parte desta descendência, e Deus fala assim, não, Abraão, eu posso até abençoar Ismael, se você insistir muito. Mas não é através dele. Vou fazer minha aliança com Isaac. Em Isaac será a tua descendência. E lá mais para o final, depois que ele oferece Isaac, capítulo 22, é que aparece mais forte essa ideia, assim, de que é a descendência ou descendente que vai ser o instrumento da bênção a todas as nações. O que eu estou querendo dizer? Já vou ler o texto em Gênesis 22, mas o que eu estou querendo dizer? Que a promessa de Deus e o propósito de Deus, nem para o seu povo, nem para nós, Deus não revela isso já de cara, Ele não vai falando tudo. Ele já falou, olha, vai ter uma inimizade
vai ter uma grande guerra e vai terminar assim. A serpente vai conseguir um trunfo que ele vai conseguir pegar o calcanhar da descendência da mulher, mas o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça. Deus falou. Só que depois disso, muitas vezes acontece, Deus coloca uma promessa, Deus dá um vislumbre do alvo final, só que depois, com os passos, ele foca mais no passo presente, que é o que a gente precisa. A gente precisa saber qual é o passo presente, o que Deus está querendo fazer na nossa geração, qual é o desafio diante de nós. Às vezes esse desafio envolve uma necessidade pessoal, um desejo pessoal. Abraão e Sara queriam ter um filho. Ana, mãe de Samuel, queria ter um filho. Ela não estava pensando muito assim, inicialmente, em como que eu posso fazer para contribuir para o grande plano de Deus. Ela não estava pensando isso. Ela estava pensando, eu tenho uma rival que tem muitos filhos. Isso geraria mais amor do meu marido por ela do que por mim. Eu preciso de um filho. Não foi isso? Só que ela tinha um coração diferente, que quando ela pediu um filho, ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Então ela tinha algo diferente. Mas o que eu quero dizer assim, muitas vezes, durante os passos do plano de Deus, realmente nós não enxergamos muito o final. Nós enxergamos o momento, o próximo passo, mas em algum momento, que acho que onde nós estamos, a gente precisa começar a ver o que Deus está querendo fazer. Ele quer algo além dessa coisa imediata. O que a igreja precisa fazer? O que Deus quer fazer com a igreja? Então, isso que a gente quer entender. Qual é o propósito de Deus? Porque é nesse propósito de Deus que nós devemos estar focados, e é nesse propósito de Deus que Satanás está focado. Então, nossa luta contra Satanás tem que ser mais focada também. Então aqui, Abraão, ele tinha a promessa de ter um filho. Através desse filho, ele teria uma descendência. Essa descendência, sua descendência será como as estrelas do céu. Você vai ser uma grande nação. Você vai possuir essa terra. Você vai ser essa descendência que vai se multiplicar, vai se tornar uma bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 22. Depois que Abraão oferece o filho, depois que o anjo grita, falando, não mate o filho, e mostra o carneiro. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso? E não me negaste teu filho, teu único filho. Agora aqui entra, só um parênteses, mas aqui entra uma coisa muito importante, como Ana também. Ana queria muito um filho. E às vezes fica até contraditório, porque eu não sei vocês, né? Quando você tem uma coisa muito difícil para acontecer, e você ora e Deus faz um milagre, aí a próxima coisa que é difícil para acontecer, você fala assim, Deus vai fazer outro milagre comigo? Parece que a gente já gastou o crédito que a gente tinha, né? Deus vai fazer outro milagre, né? Eu fico imaginando Ana, foi tão difícil ter um filho, tão difícil ter um filho, aí Deus dá um filho e você, toma Deus, pega de volta esse filho. E ela ficou sem filho de novo. E Deus deu outros filhos para ela, mas ela sabia disso? Ela não sabia disso. Então, Abraão pega o filho do milagre, o filho com Sara, que era o único filho para Deus. Ele já tinha Ismael aqui. Mas Deus fala assim, por que você me negou teu filho, teu único filho? Eu tenho outro filho. Não, Isaac é teu único filho. Você não negou. Então, essa coisa assim de Deus fazer algo por nós,
mas esse milagre que Deus faz não é nosso. Não é nosso. E nessa devolução para Deus, Deus então ele é liberado para fazer o que Ele quer. Porque você não me negou o teu único filho. Ele jura por si mesmo, que é uma coisa fantástica, né, que Paulo depois fala, como que Deus, que a palavra dele já é infalível, como é que Deus vai jurar? Com certeza, antes não era certeza? Com certeza te abençoarei, multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos, dos seus inimigos. Até agora ainda parece que é descendência, plural, porque multiplicarei a tua descendência, como as estrelas, a tua descendência, né, o povo que virá de ti, dominará a cidade, as portas dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Aqui nós entendemos, né, e se não fica claro aqui, Paulo esclarece. Agora vamos para Gálatas capítulo 3, porque Paulo afirma em Gálatas que Deus estava falando, dando a promessa para um descendente no singular. Gálatas capítulo 3, no versículo 8, ele fala que Deus anunciou o evangelho para Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Gálatas 3:8. Em ti serão abençoadas todas as nações. Então, não sabemos exatamente como. Só que lá embaixo, mais embaixo, ele fala o seguinte, versículo 16: assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, agora meu conhecimento é muito pobre para entender como é que Paulo pode falar isso. O que eu li, o que eu entendi, assim, quando os estudiosos, os Strongs lá e outros estudiosos da língua original falam que aquela palavra, tanto em Gênesis 3:15, como todas as vezes que fala para Abraão, todas as vezes que fala assim, descendência, 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 sempre é aquela mesma palavra, semente. Pode ser singular, pode ser plural. Agora, aqui Paulo afirma, então, aqui nós temos a autoridade do apóstolo Paulo para dizer: a Escritura não diz e a seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então, eu esquematizei assim: Abraão, ele recebe uma promessa, está envolvido com a vida particular dele, individual dele, ele, Sara, velhinho, sem filho, mas Deus promete, Deus faz uma promessa desde antes, né? Ele está falando de algo que vai ser mundial, a descendência de Abraão vai afetar o mundo inteiro, mas tem que vir através de um descendente. Primeiro, o descendente é Isaac. De Isaac virá uma descendência plural, muita gente. Dessa descendência vem a bênção a todas as nações. Mas entre a descendência plural, a nação, a grande descendência, e a bênção a todas as nações, tem que vir o descendente, que é Cristo, que é o que ele estava falando em Gênesis 3:15. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não estava muito claro isso, nem no Velho Testamento e às vezes nem para nós. Nós sabemos que Deus preparou por milênios
até vi uma das perguntas que eu não consegui achar a resposta ainda. A gente vê algumas coisas assim, Deus fazendo, mas a gente fica pensando, aconteceu o pecado no Jardim do Éden. Deus já sabia qual era a solução. Ele falou ali mesmo. Falou para a serpente. Nem falou para a mulher, falou para a serpente. Ó, a solução disso que você acabou de fazer é o descendente da mulher. Satanás ficou pensando, então eu tenho que dar um jeito com o descendente da mulher. Eu tenho que achar o descendente da mulher. Mas para a humanidade isso não ficou claro, isso não estava muito forte. Abraão entendeu, eu preciso ter um filho, mas desse filho virá uma grande nação, e dessa grande nação vai ter uma bênção para todas as nações da terra. Até essa parte aqui, você sabe que os judeus não mantiveram muito. Eles entenderam que eles eram uma nação escolhida, que eles eram abençoados, que eles tinham o propósito de Deus, mas eles tinham aquela dificuldade com os gentios e tudo, porque eles não mantiveram viva nessa parte aqui. Mas também eles não mantiveram, não entenderam durante muito tempo que precisaria ter um descendente. Isaac, na verdade, era o cumprimento imediato, mas depois teria que vir um filho tão milagroso. E não quero entrar em tudo, tem toda a questão dos milênios, né? A pergunta que eu não consigo responder é porque se Deus já sabia qual era a solução, que era o descendente da mulher, que quem realmente ia ganhar a batalha é a mulher que ia ter um filho e o filho vai esmagar Satanás, por que ele demorou 4.000 anos? Ele já sabia o que ele ia fazer. E para nós parece muito simples. É uma mulher que tem que ter um filho, e esse filho é Deus em carne e vai esmagar Satanás. Pronto. Não precisa de 4.000 anos. Tudo bem que Deus tem tempo aberto, porque ele não liga para tempo, né? Mas para nós, 4.000 anos, é duro passar 4.000 anos. Agora, lógico que tem muita coisa envolvida, mas o que eu quero mostrar é, a sequência é essa. Abraão, ele tem um filho, esse filho é o começo, é a origem da descendência, vai ter uma descendência grande, mas dessa descendência grande ainda tem que vir um descendente de novo. Então começa com um, multiplica-se, mas depois tem que ter um filho. Então antes dessa descendência poder dar a bênção para todas as famílias da terra, tem que ter um descendente, ok? A ideia de Davi é mais ou menos semelhante. Davi, lá na frente, Davi é descendente de Abraão, e eles estão na terra prometida, e ele tem aquela máximo no coração dele, aquele desejo de fazer uma casa para Deus. Naquela parte da história que a gente conhece bem, Davi se propõe a fazer uma casa para Deus. E Deus fala com ele. O que Deus falou com ele? Gostei da ideia. Né? Até aparentemente ele não começa falando isso. Casa? Quem falou de casa? Eu nunca pedi uma casa, né? Tem toda aquela sequência lá, assim, parece dois namorados conversando, né? Fala, mas não fala o que realmente querem falar, né? Então, assim, você tem que descobrir, principalmente a mulher, né? Você tem que descobrir o que eu estou pensando, né? Então, fala, mas não fala, né? Então, Deus está falando assim, eu nunca falei de casa, né? Eu nunca falei de casa. Como é que você descobriu que eu queria uma casa? Eu nunca pedi uma casa. Aí ele fala assim, mas eu gostei da ideia. Eu gostei muito dessa ideia. Mas você não vai fazer. Eu gostei muito dessa ideia que você está falando, mas não é você que vai fazer. Quem vai fazer? O filho. O filho. Teu filho vai fazer a casa. Acho que a gente precisa lembrar certinho, né? 2 Samuel 7, vamos ver o que ele fala do filho.
Então, só estou querendo pegar esse ponto aqui da descendência, né? 2 Samuel 7:12. Quando os teus dias se completarem e descansares com... deixa eu só lembrar que ele fala assim... no versículo 5, a primeira coisa, né, a primeira parte da fala que Deus mandou Natan falar com ele é, versículo 5, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nele habite? Em Crônicas, em 1 Crônicas 17, que é o texto paralelo, ele não faz com a pergunta, aqui vem com a pergunta, você vai fazer uma casa para mim? E aí ele começa falando assim, eu nunca falei de casa e tal. Mas em Crônicas diz o seguinte, você não fará uma casa para mim, ele não faz com uma pergunta. E a pergunta aqui é uma pergunta dizendo assim, você vai fazer uma casa para mim? A resposta é não. Então daí que ele chega assim, no versículo 12, quando os teus dias se completarem e descansares com seus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, da tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, ele será meu filho, etc. Nunca vou retirar dele o meu amor, a minha aliança. Então, veja como ficou também mais ou menos igual ao caso de Abraão. Davi não ia fazer a casa, ele teria um filho que faria essa casa, então ele tem um descendente imediato, como Abraão tinha um descendente, Isaque. Desse descendente viria a casa que Davi queria construir, e desta casa, dessa descendência, viria um reino que seria um reino eterno, um trono eterno, um reino eterno. Só que aqui também, da mesma forma que tem com Abraão, nós temos, não está claro aqui, mas tem que ter algo no meio. Tem um filho, vai fazer uma casa, Salomão tem um reino de glória, que já é uma figura desse reino que vai ter para sempre, mas ele não entra direto no reino eterno, assim como a descendência de Abraão, que se multiplicou, que se tornou uma nação, não se tornou automaticamente uma bênção a todas as nações. Não aconteceu, porque antes teria que vir o que mais? O que? Um descendente. Porque o descendente dele, que Deus estava falando em 2 Samuel 7, não era Salomão. Porque o que ele fala do filho de Davi não aconteceu com Salomão. Então, aqui tem que entrar o descendente. E é a partir daqui que a gente pode dizer que a nação de Israel, porque depois desse ponto na história de Israel, que veio o reino dividido, depois veio o cativeiro, aí nós temos nos profetas sempre falando de um novo Davi, que virá um Davi, que precisa ter um outro Davi para cumprir as promessas de Deus. Então, aí sim nós temos realmente a nação de Israel começando a entender que o descendente que Deus falou lá no Jardim do Éden, o descendente que Deus falou com Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, o descendente que Deus falou com Davi, não tinha se cumprido ainda, que precisaria ter um novo descendente. Eu estou querendo pintar para vocês um quadro que mostre que esse propósito de Deus, aonde Deus quer chegar, não fica claro em todas as partes da história. As pessoas não entendem aonde Deus quer chegar. Porém,
Em toda essa história, em todo esse tempo, Satanás não está iludido, Satanás não está atirando em direções contrárias. Satanás sabe aonde Deus quer chegar e ele sim está focado em como ele pode fazer para destruir a descendência, a linhagem e não permitir que essa mulher tenha o filho que vai acabar com ele, ok? Então, isso não ficou tão claro, mas com o passar do tempo, à medida que foi se aproximando, foi ficando cada vez mais claro. Agora, eu só queria mostrar dois textos no profeta Isaías, que são as duas profecias, além da profecia de Gênesis 3:15, as duas profecias mais claras, dando sequência, confirmando que precisa nascer uma criança, que precisa ter uma mulher, que vai ter um filho, que vai vencer sobre Satanás, estão, as duas profecias mais claras estão no profeta Isaías. Não estou dizendo que são as únicas profecias messiânicas, estou querendo mostrar que são as profecias que falam mais claramente a respeito desse descendente que virá da mulher. Muitas outras profecias falavam assim: Davi vai voltar, eu vou levantar o trono de Davi vai reinar sobre o meu povo outra vez. Então nós temos muitas profecias se referindo a Davi, ou às vezes não, meu servo, em Isaías, mas essas duas profecias, e uma delas é muito, assim, o contexto é muito estranho. Isaías 7, tudo isso mostra que, para você conhecer os propósitos de Deus, você tem que chegar bem perto dele, porque muitas vezes não é fácil perceber, não é fácil a gente discernir essas coisas. Isaías 7:14, se você pegar só o versículo 14, tranquilo, não procure entender muito o contexto, que você vai ficar muito confuso. Mas só o versículo 14, para nós, que a gente já sabe que Jesus nasceu de uma virgem e tal, para nós é muito claro. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Agora, no contexto o rei Acaz, que não é um rei que teme a Deus, ele está enfrentando uma batalha, uma situação, Isaías está falando que eles vão ter a vitória, e ele fala assim: pede um sinal, porque Deus possa te mostrar que eu vou fazer isso mesmo. Aí Acaz está assim: não vou pedir um sinal, e Deus fica bravo. Assim, não é o versículo anterior, versículo 13, não vos é suficiente importunares os homens, ainda quereis importunar também o meu Deus. Então ali está um contexto, e depois no fim ele fala que Deus vai dar esse filho, mas ele volta a falar de juízo sobre Judá. Então, e parece que tem a ver, que ele até fala assim que vai nascer uma criança naquela época, e antes que ele conheça o bem e o mal, vai acontecer outras coisas. Mas no Evangelho de Mateus 1, o Espírito Santo pega esse texto e fala assim: Jesus nasceu de uma virgem para cumprir a palavra dessa profecia, ok? Então, é uma das profecias, é a profecia, a única no Velho Testamento que fala de uma virgem, que o Messias virá de uma virgem. E a outra profecia em Isaías, está aqui perto, em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. Então, essas duas profecias são profecias claras, falando, sim, que toda a esperança do propósito de Deus precisava de toda essa história. Deus precisava de todo esse... Deus não estava perdendo tempo. Os 4.000 anos não são um tempo perdido para Deus. Muito pelo contrário, Ele nunca gasta mais tempo do que necessário, ok? Eu falei que Deus tem bastante tempo, mas Deus não pensa assim, tá? Ele pensa em nós, Ele pensa no propósito dEle e Ele faz o que é necessário no menor tempo possível. É como na Patrola de Deus, né, aquele autor, Bob Mumford, ele fala assim, por que será que Deus deixou Moisés 40 anos no deserto, antes dele poder libertar o povo, né? Ele tentou ser libertador, não deu certo, fugiu para o deserto, ficou 40 anos. Por que será que Moisés ficou 40 anos no deserto? E tem uma resposta muito simples. Porque Deus não conseguiu prepará-lo em 39. Ele não gasta um dia mais do que necessário. Amém? Ele não gasta um dia mais do que necessário. O tempo do deserto, o tempo de espera, é só o que é necessário. Então, os 4.000 anos para chegar a essa criança, mas eu queria que vocês vissem toda a história do Velho Testamento, embora não apareça muito. Eu queria só mostrar essa ideia de que mesmo com o povo de Deus não ficava muito clara essa ideia, mas na verdade em todo o tempo Deus estava preparando, tinha muitas coisas necessárias, as outras coisas que estavam acontecendo fazem parte do plano de Deus, eram necessários, mas o que Deus queria era preparar essa mulher para ela poder ter um filho, porque o filho é a esperança, o filho é a solução. Deus está focado em trazer esse filho ao mundo. É Ele que vai trazer. Então toda essa preparação é para isso. E Satanás está lutando, ele está tentando entender, ele está tentando descobrir, mas quem é? Quem é essa mulher? Onde que eu posso destruí-la? Como é que eu posso entender? Ele não sabe quem é. Mas ele está focado nisso. Ele quer impedir a vinda da mulher que vai ter um filho. Agora, Gálatas 4. Nós já vimos, né, já li um texto do capítulo anterior, capítulo 3, então ele tá mostrando, Paulo está fazendo uma sequência e na verdade não tem separação aqui, né, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ele está fazendo uma sequência lógica, um argumento aqui, está falando sobre como, ele está falando sobre toda essa questão da lei, que os cristãos gentios estavam sendo induzidos a tentar guardar a lei, depois de terem recebido o Evangelho. Então ele está mostrando que Abraão recebeu a promessa da graça antes da vinda da lei. Depois, no restante do capítulo 3, ele está falando que a lei que veio depois da promessa não pode anular a promessa, mas que a lei era necessária para poder conduzir a Cristo, ok? Então aí quando ele chega no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte, então ele já falou que a promessa de Deus para Abraão era especificamente, ele ia ter toda essa descendência, mas a promessa, o cumprimento da promessa era o descendente, singular, o descendente. Mas esse descendente singular abre o leque, que ele fala também no versículo
capítulo 3, versículo 26, ele fala: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 22, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. E no último versículo, 29, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Então aqui a descendência de Abraão, que ia abençoar toda a terra, nós vimos que tinha que chegar o descendente singular. Esse descendente abre a porta para que todas as nações, como Deus prometeu para Abraão, todas as famílias da terra pudessem se tornar também descendentes de Abraão e participantes da promessa. Mas aí no capítulo 4 ele fala assim: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então, ele está dizendo assim, tem um filho que é herdeiro de uma enorme fortuna, mas quando ele é de menor, ele tem que obedecer ordens, ele é como se fosse um escravo. Ele não tem autonomia, ele não manda em nada, ele é sujeito. E ele está fazendo essa comparação com a nação de Israel. A nação de Israel é herdeira de uma grande promessa. Mas essa promessa depende de um descendente. Versículo 2, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, ele está falando especificamente dos judeus, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. E versículo 4, que esse grande texto, essa grande afirmação de Paulo, é que, vindo, porém, a plenitude dos tempos. Então aqui entra uma questão importante. Eu não entendo tudo, eu não entendo os 4.000 anos em todos os aspectos. Eu sei que tudo era necessário, Deus estava desenvolvendo meticulosamente um processo para poder chegar ao ponto. Toda a história da nação de Israel tinha lei, mas também tinha o reino, tinha as experiências que eles tiveram no tempo do reino dividido, tinha o cativeiro, tinha a volta do cativeiro. Todas essas coisas foram necessárias. E aí, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nascido de mulher, só de mulher, porque ela era virgem. Então, esse Filho é o cumprimento de Gênesis 3,15. É óbvio, todo mundo sabe disso, mas eu estou enfatizando porque isso aqui vai ter uma implicação naquilo que nós vamos falar depois. Muito importante captar isso. Deus estava focado num propósito. Deus queria. A gente não entende como Deus pensa, a gente nunca vai entender predestinação, se Deus já planejou o pecado, se não planejou. Não tente resolver essa questão, você não vai conseguir, nem calvinismo, nem arminianismo, nada vai te explicar, não tem resposta humana para isso. Nós não sabemos, eu não vou saber citar, mas tem um dos livros de Narnia que tem uma criança que pergunta, mas o que teria acontecido se não fosse isso e isso? Então, assim, essa pergunta você nunca vai saber. O que teria acontecido se não tivesse feito isso? Não vai saber. Nunca vai saber. O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Não tente responder. Um dia, eu espero, se naquele dia eu ainda tiver com essa pergunta na minha cabeça, que pode ser que eu chegue lá e a cabeça nem quer saber isso mais, mas se eu tiver essa pergunta na cabeça, um dia, quem sabe Deus vai nos explicar, vai nos abrir para a gente entender como Deus pensa. Mas
Deus tinha um grande anseio, e a gente não pode tirar a paixão, o drama da história bíblica. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia, Deus já tinha a solução preparada. Gente, eu sei, o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo, eu sei disso, mas a história tem um drama. Deus viveu um drama, Deus colocou o homem no jardim com um propósito, Deus sonhava com o homem, Deus queria que o homem fizesse aquilo que ele fala em Gênesis 1, ele queria isso, e o homem caiu, o homem pecou, o homem estragou o plano de Deus. Então Deus falou assim: eu vou restaurar, eu vou conseguir isso de volta, eu não vou me deter, eu vou conseguir com o homem o que eu planejei para o homem. O que Deus tinha na mente dele, o que Deus criou o mundo todo dia, ele criou isso e era bom, ele criou isso e era bom, e ele criou o homem e era muito bom. Era muito bom. Então Deus fez um plano perfeito, e ele não vai perder o plano perfeito. É a única coisa que nos interessa. Ele não vai perder o plano perfeito dele. Só que esse plano é doloroso. E não é só doloroso para nós, é doloroso para Deus. É um plano que envolve dores, é um plano que envolve luta, é um plano que envolve parceria com o homem. É Deus. Você já viu, você manda uma criança fazer uma coisa que você consegue fazer muito bem, e você manda a criança fazer, ela não consegue fazer, o que você faz? Você faz. E Deus não faz. Ele coloca para a gente fazer, e ele fala assim: não consegui, faz de novo. Não consegue fazer. Deus não dá uma angústia? Você viu? Peraí, né? Alguém, né? Eu às vezes tento fazer um negócio na informática e meus filhos, não, deixa eu fazer. Faz rápido, né? Não aguento, né? Os filhos, agora são os filhos que não aguentam ver os pais, né? Fazendo as coisas devagar, né? Então, a gente não aguenta ver não dando conta de fazer, e Deus sofre, porque cada falha, cada demora dói no coração dele também. Então, 4.000 anos de angústia, 4.000 anos de enfrentar essa oposição de Satanás. E tem uma coisa que eu já vou adiantar: durante toda essa guerra, ao longo, a gente vai notar isso, sempre parece que Deus está perdendo. Sempre parece que Deus está perdendo. No Jardim do Éden, quem perdeu? Posta entre Deus e Satanás. Vou pôr o homem aqui, vou pôr a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vamos ver quem vai ganhar. Não parece que Satanás ganhou? Né? Depois, durante toda, aí vai, né? Caim, Abel, né? Vai no tempo de Noé, vai assim, todas as vezes parece que Deus está perdendo, não é? Todas as vezes. Que isso não é uma angústia? Deus sabe que vai ganhar, e Deus não é que nem a gente quando assiste um filme e vê o fim, acabou o suspense, aí você assiste de novo, é um filme frio, né? Eu já sei o que vai acontecer. A hora que estão lutando ali, eu já sei que ele vai ganhar, não sei que, né? Então você assiste sem emoção. Deus não é assim. Deus não está assistindo um filme. Deus está envolvido conosco. Então, esse versículo aqui, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gente, isso aqui é uma consumação, é parcial, porque tem uma outra etapa da história, mas isso aqui é uma consumação de 4.000 anos. Uma consumação, a plenitude do tempo, tudo que tinha que acontecer, todas as etapas vencidas. Né? O Haroldo estava falando assim, quando você precipita uma coisa, você perde mais tempo. Né? E Deus não faz isso, Deus não precipitou, Ele não fez
em 2000 anos, ele não fez em 3000, ele não fez menos tempo. Ele passou por todas as etapas e, vindo à plenitude do tempo, ele envia seu filho, nascido de mulher. Em inglês, porque essa palavra, também eu até fui procurar, porque na minha tradução em inglês, né, acho que várias traduções em inglês falam assim, feito de mulher. Ele foi gerado, ele foi criado dentro, né? Lógico, ele é o Filho de Deus, ele não tem início, né? Mas ele foi gerado dentro de uma mulher descendente de Adão e Eva. Ele nasceu ali, nascido, a mesma palavra, nascido, feito debaixo da lei. Então, todo esse contexto que Paulo deu, Deus deu a promessa para Abraão antes da lei, mas a lei tinha que vir, e Jesus tinha que vir para uma nação debaixo da lei, versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele tinha que, tudo que aconteceu, tinha que ter acontecido, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, ele está falando de judeu e gentio. Então, nem o judeu era descendente já natural, não podia contar com isso, né? Jesus falava isso. Não pense porque vocês são descendentes de Abraão que vocês são filhos da promessa, não. Então, ele realmente, esse descendente que começou tudo e que inicia uma nova etapa, ok? Muito bem. Então, nós temos também, né, os textos de Lucas, né, quando o anjo fala com Maria, ela fala assim, vamos ler esse texto em Lucas capítulo 1, confirmando que ele é o descendente que tinha sido prometido a Davi. Versículo 30, Lucas 1:30. Então o anjo lhe disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, é o filho que Deus tinha falado com Davi. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, ele é o filho prometido, e Maria é a mulher que daria à luz a esse filho. Então, aqui nós temos o final dessa primeira etapa.